Olá, Rafael. Eu me chamo Gil, e o fato que eu trago hoje para o canal é algo surpreendente, do qual nunca me esqueci em toda a minha vida. Na época do ocorrido, eu trabalhava na polícia de Atalaia do Norte, um município do Amazonas, e o ano era 1995. Eu tinha 26 anos na época, morava com meu namorado Leandro e trabalhava na polícia. O meu parceiro, Oliveira, e eu fazíamos a ronda noturna na pequena cidade que na época não passava de 15 mil habitantes. A cidade, por ser pequena, era tranquila. O que mais acontecia eram pessoas ligando e solicitando apoio policial, mas no fim das contas diziam ser assombrações. Eram pessoas caminhando no telhado, atravessando paredes, um ser que ficava em cima das árvores imitando vozes das pessoas. Enfim, esse era o tipo mais frequente de ocorrências. Certa vez, eu e um grupo de 3 policiais fomos designados para o Vale do Javari. E para quem não sabe, a terra indígena do Vale do Javari é uma terra indígena localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajara, no oeste do estado do Amazonas. É uma área de floresta fechada, onde vivem tribos isoladas e algumas nunca tiveram contato com o ser humano. A ocorrência era a seguinte: um cacique que falava o tupi nativo, ele apareceu na cidade e relatou às autoridades que o seu povo estava sendo morto. É comum por aqui existirem pessoas que falam tupi. Então, uma mulher conhecedora da língua traduziu as palavras do cacique. Ele dizia que o Abaneenga havia retornado à aldeia para eliminar o seu povo. Era uma espécie de caçador. Bem, índios é cheio de imaginação, então pensamos que se tratava dos madeireiros fazendo trabalhos ilegais em uma região preservada. Bem, isso é trabalho da polícia florestal. Nós da militar não temos nada a ver com isso. Até temos treinamentos nas matas, mas não é a nossa área. Mas já que não adiantava questionar, lá fomos nós. Éramos eu e os meus 3 companheiros da PM, o cabo Carlos Oliveira, o cabo Chris Redfield e o tenente Micaio. O cacique se chamava Ubirajá e também estávamos acompanhados pelo guia florestal Wesley. Fomos de carro até certa parte da trilha. Íamos em 2 Suzuki Jimmy, que era um carro apropriado para andar em matas, e o resto do caminho fomos andando por 3 dias em mata fechada até chegarmos na aldeia. O perigo era iminente e suspeitávamos de tudo e todos, e até mesmo a suposta armadilha do cacique, pois estávamos indo para o seu território e não sabíamos o que nos aguardava lá. No primeiro dia que acampamos, por volta de 22 horas, escutamos um grito vindo de dentro da mata. Nós estávamos próximos a um rio, e mesmo sabendo que não é seguro ficar perto de rio devido a sucuri ou ao jacaré-tinga, uma espécie grande de jacaré, e também outros animais que caçam à noite. Eram gritos de alguém pedindo socorro de dentro da mata, mas algo não estava certo. A floresta se balançava e os gritos pareciam cada vez mais próximos e pediam por ajuda, mas não eram gritos de desespero.
Era como se algo tentasse imitar a voz humana e pedir por socorro, pois os gritos eram mais ou menos tranquilos. O cacique pediu que ficássemos onde estávamos, que aquilo era uma armadilha. Mas o nosso guia, o Wesley, ele ignorou o aviso e foi atrás dos gritos. Logo depois, escutamos alguns tiros vindos de dentro da mata, seguidos pelos gritos do Wesley. E em seguida, aquela voz que pedia socorro sumiu, e agora era a voz do Wesley que estava pedindo por ajuda. O cacique disse que ele já estava morto, e quem fosse atrás dele não retornaria mais. Bem, ninguém teve coragem de ir atrás. O Wesley não havia retornado até a manhã seguinte, mas continuamos o nosso caminho sem ele, pois nem o rádio ele respondia. Também fizemos uma busca e não encontramos vestígios dele. No segundo dia naquela mata, estávamos acampados em uma clareira, e foi quando o tenente Micaio avistou uma coisa em cima das árvores. Ele pediu que fizéssemos silêncio. Então assim que ele apontou a mira do seu rifle na direção da coisa, aquilo ficou pulando de árvore em árvore e gritando com a voz do Wesley pedindo socorro. Então, aquilo pulou no chão, revelando a sua verdadeira identidade. Era uma criatura humanoide, tinha a cabeça de um lagarto. O seu corpo era humano, era forte e possuía uma enorme cauda e uma grande língua. E das suas mãos saíam enormes garras. A sua cor era amarronzada. Então aquilo foi ficando invisível na nossa frente, mas víamos o chão afundar, como se ele viesse na nossa direção. E quando Micaio fez o primeiro disparo, Oliveira, o Cris e eu pegamos as metralhadoras e atiramos na direção de onde supostamente estava aquela coisa. E quando paramos de atirar, vimos que não acertamos nada. Então pegamos as nossas coisas e nos mandamos dali. Andamos em direção à aldeia e só parávamos para descansar. E finalmente, depois de 3 dias de caminhada, finalmente chegamos à aldeia. O lugar estava todo destruído. Havia cerca de 30 índios mortos, e o mais bizarro é que todos estavam perfurados por uma estaca, que os faziam ficarem em pé no chão como se estivessem vivos. Era realmente uma verdadeira cena de terror. Mas engana-se quem acha que aquilo não podia piorar. Os corpos estavam em estado de decomposição avançada e pareciam que foram esfolados há cerca de 1 semana. E também percebemos algo peculiar. Todos os corpos eram de homens, e por incrível que pareça, a aldeia estava intacta, nem sinal de luta, e tudo estava no lugar. Era como se as pessoas tivessem sido mortas em outro lugar e depois colocadas ali na aldeia. Bem, se não havia ninguém vivo, não havia o porquê de ficarmos lá. Então nos reunimos para irmos embora, mas não achávamos o cacique Ubirajá. Então fomos procurar por ele, até que o Micaio deu um grito. Ele havia o encontrado. O cacique estava morto e perfurado pela estaca, que fazia o seu corpo ficar em pé. Ele estava morto há no mínimo 5 dias. Como isso era possível? O homem que há poucos minutos estava conosco e agora estava morto há dias. Aquilo não era coisa de madeireiro, não. Aquilo era coisa de outro mundo.
Na floresta amazônica chove a todo momento. Então, de uma hora para outra, o tempo fechou e tudo ficou escuro. Uma forte tempestade se aproximava. Então, vimos aquele lagarto enorme sair de dentro da mata em uma velocidade impressionante. Não conseguíamos acertá-lo com as nossas metralhadoras. Ele passou rápido como o vento ao lado do Chris e cortou a sua garganta com as suas garras. Micaio, Oliveira e eu fugimos dali e não demos as costas para a coisa. Nós atirávamos em direção àquela coisa enquanto entrávamos na floresta. Uma chuva muito forte se deu início e não sabia onde estávamos, pois estávamos sem o cacique e sem o nosso guia florestal. E para piorar, o Chris estava morto. Corremos sem rumo, mas sabíamos que algo nos perseguia pelas árvores. Micaio pediu que continuássemos fugindo, e ele ficou ali atirando em qualquer barulho que ele escutava. Então, ouvimos um grito de uma criatura. Olhamos para trás e vimos um líquido verde escorrer pelo chão. Provavelmente, o Micaio conseguiu atingir a coisa. Mas não demorou muito para aquilo estraçalhar o Micaio com as suas garras. A coisa já não se camuflava mais. Ele veio correndo na nossa direção. Porém, de cima das árvores, um grupo de aproximadamente 5 índios atacaram a criatura com lanças e flechas. Não vimos o que aconteceu, mas escutávamos os gritos dos índios como se um por um fosse morto. Corremos até não aguentar mais e tivemos que parar para descansar assim que avistamos uma clareira. Sentamos ali enquanto tomávamos um pouco da água da chuva. O Oliveira pegou a sua metralhadora e apontou na minha direção. Quando eu olhei para trás, uma sucuri se aproximava de mim, mas a sucuri desviou o caminho e retornou para a mata. O que fez a sucuri recuar? Eu pensei. E quando olhei para Oliveira, a criatura estava atrás dele e havia transpassado as suas garras pela barriga de Oliveira. E com seu rifle, Oliveira ainda conseguiu atirar na perna da criatura, que o levantava com as suas garras. A coisa deu um urro e se ajoelhou no chão. A minha arma estava perto de Oliveira, que acabara de ser morto pela coisa. Então peguei a minha faca de caça, que estava na minha cintura, e arremessei na criatura. Mirei sua cabeça e acertei em cheio, no meio do seu olho direito. O monstro deu um urro. Ele estava bem ferido. Eu conseguiria me aproximar e dar o golpe final nele. Mas acreditem, aquilo pegou a minha metralhadora que estava próximo do corpo de Oliveira e mirou em mim. Eu corri enquanto a coisa atirava. Eu fui atingida no braço e no ombro, mas corri o suficiente para me deparar com um barranco, que logo abaixo ficava o rio. Então, sem pensar 2 vezes, eu pulei. Eu fui resgatada por alguns madeireiros que passavam de barco ao longe. Eles não gostam de policiais, mas me resgataram e me deixaram na entrada da floresta, na trilha próximo de onde havia deixado os carros. Então, já escurecendo, eu peguei o meu carro, o Suzuki Jimmy, e dirigi por 3 horas até chegar em Atalaia do Norte. Eu contei toda a verdade no departamento de polícia, e depois que fui medicada e operada para retirar as balas do meu ombro e do meu braço, na manhã seguinte eu acordei algemada.
O capitão da polícia disse para mim ficar calma, que alguns homens do exército iriam até lá para recolher o meu depoimento. Então, eu pedi ao meu capitão para afrouxar mais a algema, que estava apertando muito o meu pulso. E quando ele foi conferir, eu dei uma cabeçada nele, e com as pernas eu sufoquei até ele desmaiar. Peguei as chaves das algemas e me libertei. Bem, eu não fiz nada de errado para ser presa. Mas naquela hora, uma enfermeira entrou no quarto. Então eu a golpeei com uma rasteira e uma chave de braço. E quando ela desmaiou, eu a algemei junto com o meu capitão e também me vesti com as roupas da enfermeira e saí dali. E enquanto eu passava pelo corredor do hospital, eu reparei 2 agentes de roupas pretas e ambos iam em direção ao quarto em que eu estava. Eu senti uma energia estranha e muito pesada vindo daqueles homens, mas eu consegui escapar. Eu roubei um carro na entrada do hospital e abandonei o mesmo próximo a Manaus. Eu tive que sair de Manaus de forma discreta, então eu fui de carona até Rondônia e depois atravessei o estado. E hoje eu moro em algum canto do Mato Grosso. Não sei o que era aquele predador, mas mesmo sobrevivido à criatura, eu sabia que aqueles homens de preto logo iriam me matar. Hoje, mesmo aos 50 anos, eu estou reunindo uma equipe de forças armadas para voltar ao Vale do Javari e terminar com tudo o que comecei. Boa noite.